Olá pessoal, seguimos aqui com o nosso curso de Excel básico. Nesta aula nós vamos falar sobre gráficos, vamos aprender a criar gráficos, mini gráficos dentro do Excel, né? Esses gráficos que são tão importantes para a apresentação visual dos dados, né? Então nós vimos como montar tabelas, fazer fórmulas, usar várias ferramentas do Excel, só que agora a gente vai ver como apresentar esses dados, esses valores de forma visual, de forma gráfica, né? Que aí esses gráficos podemos utilizar eles em apresentações, em relatórios, né? Podemos estar enviando eles, né, para análise, que olhando um gráfico é mais fácil a gente interpretar determinadas situações, tomar decisões, do que geralmente só analisando as tabelas, ok? Então vamos dar início. Então temos aqui uma tabela, né, de acompanhamento de vendas, onde a gente tem os vendedores e os valores que cada vendedor vendeu. E aí nós temos aqui duas colunas, a coluna de diferença e a coluna de comissão, né? Então vamos fazer aqui primeiro, né, fazer os nossos cálculos aqui, preencher a tabela, para depois a gente poder começar a criar os nossos gráficos, ok? Então, para calcular aqui a diferença, eu vou começar a fórmula, né, com sinal de igual. Eu preciso saber quanto que está faltando, né, ou quanto que passou, né, do valor da meta para venda, ok? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Então, para calcular a diferença, nós vamos pegar o valor da venda, né, o valor que foi vendido, menos a meta estabelecida, que nesse caso 40 mil aqui em cima. Então, eu cliquei. Lembrando o nosso conceito que nós já vimos aí durante as aulas, né, durante várias aulas, eu tenho o meu B7, que é uma referência relativa, porque cada vendedor tem a sua venda, porém o C3, que é a meta, essa meta ela é fixa, então ela é um valor absoluto para todo mundo. Então o que eu vou fazer? Eu cliquei aqui e eu vou fixar essa célula, e para fixar nós podemos usar a tecla F4, então eu vou pressionar aqui o F4, olha lá, e aí ele fixou a nossa célula, dou um Enter, e aí eu posso copiar para os demais, ok? Olha lá. Copiei. Agora eu vou calcular a comissão, que vai ser o quê? Igual o valor da venda vezes a minha comissão. Essa comissão aqui também é fixa, então vou fixar, F4. Fixei a comissão, Enter. Olha lá, e aí eu já tenho meu valor. Eu posso vir aqui e arrastar a fórmula para os demais, ok? Então já temos aqui a nossa tabela preenchida, né, com algumas informações, e aí nós podemos começar a criar os nossos gráficos, ok? Se você teve alguma dúvida sobre como fazer essas fórmulas, sobre referências absolutas, relativas, como fixar, assiste às aulas anteriores, né? Nós temos aulas que a gente mostra essa parte de cálculos, revejam, façam as anotações, pratiquem, façam os exercícios, né? Façam exemplos aí, né? Apliquem para vocês fixarem esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Então, para criar o gráfico, a primeira coisa que a gente precisa ter para criar um gráfico são dados. A gente precisa ter valores para criar esse gráfico, né? Então nós temos aqui vários valores, né? Nós temos valor de venda, tem a diferença, né, do valor para meta, tenho comissão. Então eu tenho vários valores aqui que eu posso estar utilizando para gerar o meu gráfico. Eu vou fazer um gráfico inicialmente do valor da venda, ok? Então eu vou selecionar aqui, ó, o valor da venda. Ó, o nome do vendedor e a coluna de valor da venda. Então eu selecionei do A6 até o B15. Selecionei a minha tabela, né? A parte que eu quero que seja incluída no gráfico. Aí eu venho aqui na guia inserir, aqui em cima, inserir. E aí eu tenho aqui o grupo de gráficos, ó, inserir gráficos aqui, ó. Aí ele tem gráficos recomendados, que são as opções de gráficos mais comuns aí já pré-formatados, ou nós temos aqui os gráficos divididos em categorias, ó. Eu tenho aqui, ó, colunas, os gráficos de colunas, gráfico de hierarquia, aqui gráficos de radar, superfície, ação, funil ou cascata, gráfico de linhas, né? E aqui tem gráficos de estatística, gráficos de combinação, pizza, dispersão, né? Então tem aqui os tipos de gráficos que a gente pode estar criando. Ok? Aí vem às vezes alguma dúvida, mas o meu Excel não tem todos esses tipos de gráficos e tem aí no seu, tá um pouquinho diferente. Isso vai depender das versões, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou usando
o Office na versão 365, o Excel, né? Então é o meu Excel versão 365, que é o Excel com a versão de atualização por assinatura. Então todas as atualizações, novidades que a Microsoft lança, ele atualiza aqui no Excel. Mas pode ser que no seu você não tenha todos esses, dependendo da versão, se for uma anterior. Mas você vai conseguir criar os gráficos. Os gráficos básicos, os principais você tem, que seria o de colunas, linha, pizza. Esses você vai ter no seu Excel, ok? Então eu selecionei, aí eu venho aqui ó, na setinha do gráfico, dou um clique e aí ele vai abrir subtipos de gráfico, ó. E conforme eu vou passando o mouse sobre eles, ó, ele vai mostrando. Então eu tenho gráfico de 2D, gráficos em 3D, barras 3D, né? Então, ó, gráfico de colunas são sempre esses gráficos na vertical. E os gráficos de barra são os gráficos na horizontal. Tudo bem? Então, ó, vou pegar aqui um gráfico de colunas que é o mais comum, ó. Vou clicar aqui colunas agrupadas, que é esse primeiro. Cliquei. E pronto, ó lá, ele já construiu aqui o gráfico para nós, ó. E o legal é o seguinte, todo gráfico, quando você constrói, ele insere o gráfico direto na própria planilha em que você está trabalhando. Então, se vocês observarem, ó, o meu gráfico foi inserido aqui na planilha que a gente está. Passando o mouse sobre o gráfico, ó, observem que vocês têm aí os elementos do gráfico, ó. Título do gráfico, ó lá, eixo vertical de valores, série de dados aqui, ó, série valor da venda. Aí eu tenho o eixo horizontal de categoria. Aí a gente tem, ó, área de plotagem, linhas de grade, ou seja, tudo no gráfico tem nome, todos. Isso a gente chama de elementos, são os elementos do gráfico. Então, tudo dentro do gráfico vai ter um nome e também a gente vai ter aí a possibilidade de alterar, de formatar esses elementos, que a gente já vai ver daqui a pouco. Quando eu paro o mouse aqui, ó, nesse espaço vazio do meu gráfico, ó, ele aparece aqui a opção, ó, de área de gráfico. Quando eu vejo escrito área do gráfico, ó, eu posso clicar, segurar e puxar meu gráfico para onde eu quiser, ó. Então eu posso tirar ele de cima da tabela, ó, e colocar ele aqui do lado. Ah, tem como aumentar um pouco esse gráfico? Tem, ó. Aí eu uso aqui, ó, as alças aqui do lado, clico, seguro, ó, e aí eu aumento um pouco o tamanho do meu gráfico, ó. Aí eu consigo aumentar, né, o tamanho desse gráfico, ok? Então, como eu falei, tudo no gráfico, né, ele pode ser formatado, né? A gente tem os elementos. Então, por exemplo, o título está como valor da venda, mas não quero o valor da venda, eu quero colocar como acompanhamento de vendas. Então eu clico aqui no título, ó. Eu posso clicar aqui, dou um outro clique dentro, ó. Aí ele ficou piscando o cursor, ó. Aí eu posso vir aqui e escrever o título que eu quero. Então, acompanhamento de vendas, ó lá. E aí eu dou, aí eu clico fora, aí pronto, ó lá, ele já fixou, tudo bem? Ah, o meu gráfico veio sem título, por exemplo, ó, vou tirar o título, deletei o meu título. Ah, meu gráfico vem sem título, e agora, o que que eu faço? Deixa eu vir um pouquinho aqui para a direita, por enquanto, ó. Então, se o seu gráfico veio sem título ou algum elemento e você precisa incluir esse elemento no gráfico, quando o gráfico está selecionado, ó, você clica nele, ele aparece aqui do lado esquerdo, perdão, do lado direito, perdão, aqui do lado direito do gráfico, o botão, com esse botão de mais, ó, mais elementos do gráfico. Você dá um clique e aí ele traz as opções, ó, opções de eixo, título do gráfico, rótulo. Então, por exemplo, eu vou colocar o título do gráfico, ó. Cliquei aqui, ó, título do gráfico e pronto, ó, ele colocou ali pra gente o título do gráfico. Aí eu clico no botão de mais para fechar e pronto, ó, o título voltou, né? E aí eu posso digitar o título que eu quiser. Se não quiser digitar o título, já vou deixar uma dica. Isso aqui é bem legal, ó. Ah, eu não quero digitar, eu queria que esse texto aqui aparecesse como título. Então o que que eu faço? Ó, eu clico no título do gráfico, cliquei no título do gráfico, venho na barra de fórmulas aqui em cima, ó, barra de fórmulas, aqui ó, na parte superior, clico na barra de fórmulas e faço isso aqui, ó, igual, digito o sinal de igual e clico no texto que eu quero, ó, que no caso aqui o acompanhamento de vendas, ó. Então, ó, observa que ele colocou lá igual planilha 1 a 1, que é o nome da planilha que eu estou, e a célula. Dou um Enter e pronto, ó. Automaticamente aparece esse texto como título.
E se eu trocar alguma coisa aqui, ó, acompanhamento de vendas, né? Vou pôr aqui, ó, acompanhamento de vendas por vendedores, por exemplo, aí der um Enter, ó, automaticamente ele muda o título aqui dentro do nosso gráfico, ok? Por quê? Porque esse título ele está vinculado à célula. Então, se eu mudo o texto da célula, automaticamente ele muda o título, o texto dentro do meu gráfico, ok? Então, nós temos essas possibilidades. E aí, como eu disse, né? Tudo no gráfico pode ser formatado. Por exemplo, eu quero mudar o tipo da letra e a cor do meu título. Eu clico no título, venho aqui na página inicial, né? Página inicial, e aí eu escolho aqui a cor, ó. Tem a cor do título, ó. Posso pegar aqui uma cor. Vamos supor, vou colocar vermelho, ó. Coloquei vermelho, negrito. O tipo da letra, né? O tipo da fonte a gente também pode mudar, se quiser, né? Ó, ele permite a gente fazer as alterações aí que a gente queira, ó lá. Então eu tenho aí algumas opções, né? De fazer a formatação. Então, por exemplo, vou deixar uma fonte Arial, ó lá. Ah, tá 14, tá grande, eu posso diminuir, ó lá. E isso eu posso fazer para tudo. Por exemplo, o nome dos vendedores aqui embaixo eu quero na cor azul. Então eu venho, ó, coloco azul escuro, negrito, ó lá. E aí eu posso ir alterando qualquer informação. Tudo que for texto, você clica no elemento, vai na página inicial e faz a alteração que você precisar. Tudo bem? Eu vou vir aqui um pouquinho para o lado, ó, né? Só para a gente trabalhar aqui, ó. E aí eu posso vir aqui no meu gráfico e fazer o seguinte, ó. Aqui atrás a gente tem essas linhas de grade, ó. Eu vou clicar em qualquer linha dessas de trás, ó. A gente chama de linhas de grade. Veja que ele selecionou todas. E aí eu posso formatar essas linhas de grade ou eu posso deletar elas, tá? Se eu não quiser a linha, eu vou lá, ó, pressiono o delete, tirei as minhas linhas de grade, ó. Aí automaticamente o meu gráfico fica sem as linhas e fica de uma forma mais limpa, digamos. Aí eu posso vir aqui no botão de mais, ó, botão de mais elementos, vou clicar nele. E aí se eu quisesse eu poderia pôr as linhas de grade de volta, ó lá. Linha de grade, eu marco aqui a opção, ela volta. Para tirar, eu desmarco ou eu clico nelas aqui dentro do gráfico e deleto, tá? A mesma coisa o eixo aqui, né? A gente tem o eixo de valores, ó. Então esse eixo de valores, ele tá aqui, ó. Eixo de valor. Aí eu clico na seta ao lado, ó. Aí eu tenho o eixo horizontal principal, que aí é o eixo que tem os nomes ali embaixo, e tem o eixo principal vertical, que aí se eu tiro, ó, ele tira o eixo dos valores, né? Aí eu vou deixar ele ali por enquanto. Ah, mas aí eu queria fazer de outra forma, né? Por exemplo, tem como eu colocar os valores em cima das colunas? Tem. Aí nós usamos aqui, ó, rótulo de dados. E aí eu tenho a opção de escolher aonde eu quero meus rótulos. Por exemplo, ó, extremidade externa. Ó lá. Aí eu coloco o meu rótulo de dados, ó, fecho. E aí ele aparece com os valores sobre cada coluna, né, do meu gráfico. Tudo bem? Ah, então, mas se tem os valores sobre as colunas, eu não preciso do eixo. Sim, aí você pode vir aqui no eixo, ó. Clica no eixo aqui do lado esquerdo e apaga ele, ó. E aí eu removo o eixo, que aí fica melhor, ó. Olha só o nosso gráfico. Ele está simples, porém bem visual. Tudo bem? Então, pelo botão de elemento, a gente consegue incluir itens, elementos ao nosso gráfico, tá? Ah, preciso mudar... quero mudar a cor da coluna do gráfico, não quero azul, eu quero outra cor. Então você pode clicar na coluna e aí aqui em cima, ó, quando a gente está com o gráfico selecionado, o Excel ele traz, ó, as ferramentas de designer aqui, ó, designer do gráfico e formatar, tá vendo? Ó, designer e formatar. Na guia designer a gente vai ter, ó, o botão de adicionar elementos aqui no começo, ó, adicionar elementos. Esse botão ele é semelhante àquele botão de mais, ó. Aí vocês vão ter todos os elementos aqui que vocês podem colocar. Então, duas maneiras. Eu posso vir pelo botão de elemento ou pelo esse botão aqui de mais, né, ó. Que aí a gente tem aqui também, que é a mesma coisa. Aí nós vamos ter aqui na frente layouts rápidos. O que são esses layouts rápidos? Quando a gente cria o gráfico e a gente não quer, às vezes, perder muito tempo formatando, igual eu fiz aqui, ele já tem alguns gráficos prontos, ó lá. Eu tenho esse, ó, que é basicamente parecido com o que eu tinha feito, o manual, ó lá. Então ele vai tendo alguns tipos, ó, de gráficos prontos, com tabela, ó, com valor na última coluna. Então vejam que ele vai tendo alguns layouts, né, ó, já prontos que eu poderia usar.
Aí a parte de cores que ele vai ter aqui, né? Essas cores ele vai trabalhar melhor quando a gente tiver uma série de dados, por exemplo, porque aqui eu só estou trabalhando com uma informação, que são as vendas. Mas vamos supor que eu tivesse aqui um gráfico em que eu estivesse comparando, por exemplo, o valor bruto e valor líquido, por exemplo, valor bruto e líquido. Aí ele ia colocar o valor bruto de azul e o valor líquido de vermelho. Ah, tem outro valor que você está analisando no gráfico, aí ele ficaria com uma outra cor, verde. Aí ele seguiria essa sequência de cores que tem aqui. Como aqui a gente está trabalhando com apenas uma série, ele entende uma série como sendo o valor que eu estou analisando. Eu estou analisando somente o valor de venda, então eu estou trabalhando com uma série, que é a série de vendas, né? Então ele vai gerar uma cor só, tudo bem? Então aqui na frente, ó, a gente também tem os estilos, ó, que são alguns estilos também prontos, ó. São gráficos já formatados. Se eu clicar na setinha aqui, ó, ele vai abrir, ó, um menu com várias opções aqui pra gente, ó. Inclusive gráficos pretos, ó, com fundo preto, né? Tipo de letra, tamanho, tá vendo? Ó? Então, são alguns modelos prontos que o Excel já traz pra gente, caso a gente queira utilizar e deixar mais rápido, adiantar aí a questão da formatação, né? Então ele já traz alguns layouts rápidos ou esses estilos prontos. Alternar linhas e colunas seria essa parte que eu comentei sobre a série. Então, por exemplo, alternar linhas e colunas. Então, eu estou fazendo aqui uma série, ó. Então, entendam que a série, ó, ele está entendendo que é a série só de vendas que eu estou analisando. Se eu alternar, ó, o que ele faz? Ele vai entender que cada vendedor se tornou uma série. Então eu tenho o vendedor Adriana, a Adriana é uma série, a Ângela é outra série. Então ele está analisando as vendas individualmente. Então cada coluna para ele é uma série de dados, que aí ele transformou cada vendedor em uma série, né? Eu vou deixar como estava, que eu acho melhor, porque aí aparecem os nomes aqui na parte de baixo, tudo bem? Selecionar dados. Essa opção de selecionar dados nós utilizamos dentro do Excel, na parte de gráficos, quando nós queremos mudar o intervalo. Porque olha só, intervalo de dados do gráfico. Quando eu clico aqui, ele está me dizendo que é do A6 até o B15. Se por acaso essa área aqui mudou, né, eu tenho lá outra informação, outro valor, ó. Por exemplo, eu vou simular aqui. Eu vou colocar aqui mais um nome, ó. José, vou pôr aqui 45 mil, olha lá, coloquei, ele já calculou aqui para mim, né, ó. Então deixa eu formatar, olha lá, fiz a formatação, né, vou copiar os formatos aqui de cima, ó, com o pincel, e observem que ele já incluiu, eu incluí aqui no meu gráfico, na minha tabela, né, porém observem que ele não apareceu aqui no gráfico. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar no gráfico, ó, clico no gráfico, vou lá em designer do gráfico, selecionar dados, ali em cima, selecionar dados. E aí aqui, ó, onde ele tem o intervalo, observem que ele está mostrando, ó, que ele pegou até o Pedro. O que eu faço? Eu apago esse daqui, ó, esse intervalo, eu apago, vou lá e seleciono novamente o meu intervalo e dou um OK. Pronto, ó, observem que automaticamente ele inclui essa informação dentro do meu gráfico. Olha lá, a minha coluna já está no gráfico, tudo bem? Então, esse selecionar dados a gente usa para selecionar os dados que a gente quer no gráfico. Porque às vezes, o que acontece? Você já tem o gráfico pronto, ele já está feito, formatado, só que aí você olha e fala, nossa, mas não eram esses os valores que eu queria usar. Então, para você não ter que apagar o gráfico e começar a construir ele de novo e formatar, vem no selecionar dados e aí escolhe o tipo, o outro intervalo que você quer para o gráfico, porque aí ele mantém a formatação e altera somente os valores. Alterar tipo de gráfico. O alterar tipo de gráfico é o que eu uso para poder mudar o tipo do meu gráfico. Ah, fiz o gráfico de colunas, achei que ele não ficou legal. Então eu clico aqui no alterar tipo de gráfico. E aí aqui, ó, ele vai trazer alguns tipos, né, já formatados. Ou aqui do lado, ó, eu posso vir e pegar, por exemplo, o gráfico de barras, ó. Ah, eu quero um gráfico de barras. Então eu clico aqui, ó, no gráfico de barras e dou um OK. Pronto, ó lá. Automaticamente o Excel altera o meu gráfico por tipo de barras. Ah, tô olhando aqui, não tá legal. Então eu vou lá, alterar tipo de gráficos e mudo novamente. Ó, vejam que tem vários tipos aqui, né? Colunas,
Vou pegar o gráfico de colunas e dou um OK. Olha lá. Aí ele mudou, tudo bem? Então, aqui a gente tem as opções do gráfico. O último elemento aqui da faixa de designer do gráfico é o elemento mover gráfico. Esse elemento de mover gráfico, ele permite que você coloque o gráfico em qualquer planilha do seu arquivo. Então, se eu vier aqui no mover gráficos, ó, mover gráficos, ele pergunta, ó, ele está como objeto, porque ele está dentro da mesma planilha, e ele permite que eu mova o meu gráfico para qualquer outra planilha que eu tenha dentro do meu arquivo. Tá, ó, tem aqui as planilhas. Aí eu tenho a opção também de mover ele como uma nova planilha, que aí eu posso colocar assim, gráfico de, por exemplo, ó, eu vou colocar ele numa planilha, gráfico de vendas, ó lá. Esse é o nome da planilha que eu quero. Então eu chamei, ó, eu vou mover ele para uma nova planilha com o nome gráfico de vendas. Eu vou dar um OK. E pronto, ó lá. Observem que automaticamente o Excel criou aqui embaixo pra gente, ó. Ele criou aqui, ó, uma planilha chamada gráfico de vendas. E aí ele deixou essa planilha só para o gráfico. Pode ver que o gráfico ocupa a planilha inteira, né? Então, bem legal, ó lá. Então ele ocupou a planilha toda. Se eu vier aqui na planilha 1, ó, eu não tenho mais o meu gráfico, tá? Ah, eu quero levar ele de volta para lá. Então, ó, eu clico no gráfico, venho aqui em cima, designer do gráfico, mover gráfico aqui no final, ó. Aí no mover gráfico eu peço como objeto em, e aí eu falo que eu quero que ele volte a ser um objeto da planilha 1. E aí eu dou um OK. E pronto, ó, o meu gráfico ele volta aqui para dentro. Aí eu pego aqui, ó, a área do gráfico, clico, seguro e arrasto para onde eu quero. E se precisar, eu vou aumentando aqui o tamanho do meu gráfico, ok? Olha lá, aí eu vou movendo e aí eu aumento o tamanho dele, ok? Isso, o mover gráficos. Aí outra guia que nós temos é a guia formatar aqui, ó, formatar. Essa guia formatar, ela vai trazer opções para a gente formatar os elementos do gráfico. Então, por exemplo, ó, aqui ele está dizendo, ó, a parte de seleção, o que eu posso selecionar? Ah, eu quero a área do gráfico, ó lá, está selecionado. Ah, eu quero o título do gráfico, ó, observem que ele selecionou. Então esse botão, essa caixa aqui, serve para você selecionar os elementos. Então, série vendas, ó lá, ele pegou a série de vendas. Ah, eu quero pegar o rótulo de dados, ó, rótulo de dados. A gente utiliza, né, nós utilizamos essa caixa de elementos para selecionar quando às vezes tem alguma informação dentro do gráfico que a gente não está conseguindo clicar. Na prática, é mais fácil a gente vir, ó, e dar um clique naquilo que a gente quer selecionar, ok? E aí eu vou ter as opções aqui. Aí tem inserir formas, que é no caso se eu quiser inserir uma caixa, né, por exemplo, um retângulo, ó, cliquei lá no retângulo, ó, aí eu posso inserir ele aqui dentro do gráfico, tudo bem? Seria para inserir algum elemento dentro do gráfico. Aí tem a parte de formatação, que por exemplo, eu posso clicar aqui na minha coluna, venho aqui, ó, nas cores e posso escolher os estilos, ó lá. Ele tem até alguns estilos em 3D, ó, que eu posso estar optando em aplicar no meu gráfico. Então, ó, coloquei ali, ó, um estilo, né? Ah, não gostei dessa cor. Tem outra? Tem, eu venho aqui, ó, preenchimento da forma lá em cima, ó, preenchimento da forma. Aí eu dou um clique, né? Dou um clique aqui, ó, preenchimento da forma e escolho a cor que eu quero, ó lá. E aí tem essas cores, tem a opção de mais cores, se eu quiser escolher outras, né, ó. Então eu posso optar aqui, por exemplo, colocar a laranja, ó. Ah, mas eu quero um efeito. Então eu venho aqui no gradiente, ó, e aí eu posso escolher um desses efeitos, ó, para ficar do escuro para um mais claro, né, com uma espécie de sombra, né? Aí eu tenho também contorno da forma. Esse contorno da forma ele vai permitir você mexer na cor da borda ou do elemento que você tiver selecionado. Então, por exemplo, ó, o meu gráfico ele tá com essa linha cinza, tá vendo? Ó, bem clarinha. Aí eu clico aqui, ó, na área do gráfico, venho no contorno da forma aqui em cima, ó, e aí eu posso pedir, por exemplo, uma cor preta, ó. Aí vejo que a minha linha, ó, ficou mais escura. Aí eu posso clicar e vir aqui no contorno da forma e posso mexer na espessura se eu quiser, ó, para deixar ela mais larga, ó, caso eu queira destacar mais o meu gráfico, ó lá. Aí ele ficou com uma borda mais larga. Veja que tudo no gráfico a gente pode ir formatando.
Eu posso clicar aqui, ó, e pôr efeitos, ó. Por exemplo, eu posso pôr um efeito de sombra no fundo do gráfico. Né, olha lá, coloquei um efeito de sombra, não dá para perceber muito porque ela é bem sutil. Mas eu posso pegar, por exemplo, essas colunas aqui, ó. Vou lá em efeitos, sombra. Vou pegar uma aqui bem legal. Essa daqui, ó, perspectiva, ó. Vou clicar em perspectiva e cliquei, ó lá. Vejam que ele colocou sombra, ó, nas colunas do gráfico, dando uma ideia aí de profundidade. Então veja que eu posso ir montando o meu gráfico, né, personalizando. Inclusive, ó, eu cliquei aqui na área do gráfico, tá vendo, ó, área do gráfico. Eu vou lá no preenchimento, eu posso pôr cor ali também, ó lá, no fundo do gráfico, se eu quiser, ó. Eu posso escolher uma cor para o fundo do meu gráfico. Inclusive, eu posso pôr até uma textura aqui, ó. O Excel ele possui opções de textura. Isso vai depender do tipo de gráfico que você está fazendo, como você quer apresentar os seus dados, né? Ó, vou pôr uma textura, ó. Vou ter uma textura bem suave. Olha lá, o meu gráfico como ele está, ó. Então vejam que nós estamos formatando aí o gráfico, né? Estamos aplicando algumas opções aí para ele de maneira bem legal, né? Então vejam que a gente tem essas informações, as possibilidades, né? De eu estar alterando, né, o meu gráfico, ok? Vou só mover um pouquinho aqui para a direita, tudo bem? E aí eu tenho o meu gráfico. Lembra que todos os itens do gráfico têm nome, que são os elementos. Do lado aqui esquerdo, né, do lado direito, perdão, nós vimos que tem aqui o elemento do gráfico, que ele permite a gente colocar elementos. Por exemplo, como a linha de grade, né, ó, que eu posso colocar ali, que aí aparecem essas linhas aqui no fundo do gráfico. Nós temos a legenda, que aí eu posso pôr legenda, posso tirar, né? Então, temos aqui os elementos. E aí tem esse botãozinho aqui também, ó, que ele serve para aplicar os estilos, do mesmo jeito que a gente tem aqui em cima, ó, os layouts rápidos, os estilos, ele também traz aqui, ó, do lado. Caso eu mude de ideia e queira o meu estilo próprio ali, né? Eu não queira o meu estilo próprio, eu quero usar um desses já padrões, ó, ele vai trazer aqui o estilo pra gente, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nesse, ó, dei um clique, pronto, ó lá. Ele formatou o meu gráfico com aquele estilo que eu escolhi, ó, que estava aqui do lado, tá? Eu vou desfazer, vou voltar para deixar o meu que eu tinha formatado. Esse botão aqui com funil é um recurso novo de algumas versões do Excel, né, que ele permite você filtrar o gráfico. Por exemplo, eu venho aqui no filtro, ó, e aí ele permite que eu escolha somente o item que eu quero deixar, ó. Então aqui ele está selecionando tudo, né, o valor todo. Mas aí eu posso vir aqui e falar para ele, por exemplo, que eu só quero ver a categoria da Adriana e a Juliana. Olha lá, quero só a Adriana e Juliana, certo? Aí eu clico no botão do filtro. Opa, perdão, desculpem. Então, ó, eu tenho aqui, eu vou deixar só Adriana e Juliana. Aí eu clico aqui no botão de aplicar, ó. Observe que aí ele mostra no meu gráfico só a Adriana e a Juliana. Veja que ele não apagou, né? Ó. Ele deixou só o item que eu precisava. Ah, eu vou incluir a Ângela também. Então eu clico na Ângela e peço para aplicar. Ó. Aí ele mostra dentro do meu gráfico somente os valores que eu quero, tá? Eu vou selecionar tudo e vou aplicar, que aí eu quero ver todos os itens, tudo bem? Então o botão aqui de filtro você pode filtrar. Aí você escolhe o que você quer mostrar dentro do seu gráfico, quando tem muitos dados, né? Então, isso aqui é uma coisa bem legal, que é o filtrar, né? É o filtro do gráfico, né? Você pode filtrar os elementos. Aí uma coisa que a gente pode fazer. Aqui em cima nós alteramos a formatação, mudamos algumas opções aqui em cima. Porém, às vezes a gente tem a necessidade de alterar algo mais no meu gráfico. Por exemplo, essas colunas estão muito estreitas, eu queria deixá-las mais largas, né? Como é que eu faço isso? Nesse caso, quando você precisar formatar algo a mais no seu gráfico, nós temos duas maneiras. Eu posso clicar sobre o elemento do gráfico que eu quero alterar com o botão direito. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui na coluna do gráfico, com o botão direito, e eu tenho a opção aqui, ó, formatar série. Formatar série, ele vai entender que é para formatar todas as colunas do gráfico, ó, formatar série. Quando eu clico no formatar série, observe que do lado direito ele abre um painel que é as opções de formatação, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui para aparecer, ó lá, melhor, ó. Formatar série de dados. Então ele entende que eu estou formatando a série de dados. Esse painel do lado direito é o painel de propriedades do gráfico, de propriedades dos elementos do gráfico.
Como eu cliquei na coluna, ele trouxe formatar a série, porque ele vai formatar essa série de vendas, ó, todas as colunas. Se eu por acaso, sem querer, eu clicar mais uma vez, ó, vou clicar aqui na coluna do Marcos, ó, mais uma vez. Observem que eu marquei somente a coluna do Marcos. E aí nesse caso, observem que ele ficou marcado só a coluna do Marcos. E aí do lado direito ele já mudou, ó, formatar ponto de dados. Por que formatar ponto de dados? Porque aí eu estou formatando apenas a coluna do Marcos. Então se eu for lá em cima e pedir uma cor, ó, por exemplo, ó, vou escolher aqui uma cor, um azul, ó. Eu coloquei o azul só na cor da coluna do Marcos, ok? Porque eu estou formatando apenas o ponto dele. Vou desfazer. Então muito cuidado. Se acontecer isso, faz o quê? Dá um clique fora, aí clica na coluna, ó, aí ele vai marcar tudo. Aí sim, formatar série de dados. Então, ó, vou fechar o painel. Então como que eu fiz isso? Eu cliquei na coluna com o botão direito, formatar série de dados, tá? Essa é uma opção. Aí eu fechar aqui o painel. Aí a outra forma que vocês têm de abrir o painel de propriedades é vir no elemento que você quer, clicar 2 vezes e aí o painel ele abre, tá? Qualquer elemento. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes no título, ele vai abrir o formatar título do gráfico. Aí, na verdade, os 2 cliques é para abrir o painel. E esse painel, uma vez aberto, ó, observe que você tem formatar título do gráfico. Aí ele traz opções para o título, ó. Opções de título, opções de texto, né, ó, que aí ele traz preenchimento, alinhamento. Aí ele vai trazendo aqui, ó, estrutura de tópicos, efeitos de texto, caixa de texto. Então ele traz as propriedades que eu posso estar alterando, tudo bem? Se eu vier aqui, ó, com esse painel aberto e eu clicar aqui em cima, ó, nos rótulos de dados, ele já muda, ó, formatar rótulo de dados. Aí eu vou ter opções do rótulo, opções de texto, ou seja, ele traz as opções de elementos. Vou clicar na minha coluna, que era o que eu queria inicialmente, ó, cliquei. Quando eu clico na coluna, eu já estou aqui, ó, nas opções de série, que eu vou mexer na série do gráfico, que é esse gráficozinho menorzinho aqui do lado direito. Aí observem que eu tenho aqui, ó, largura do espaçamento, ó, 219, que é o padrão. A largura do espaçamento é a largura entre as colunas do gráfico, aqui, ó. Então aqui onde eu estou passando meu mouse, ó, entre as colunas do gráfico. Se eu diminuo essa largura, ó, não sei se vocês estão percebendo que ela está aumentando lá a coluna, ó, porque eu estou diminuindo o espaço entre elas. Se você quiser, pode vir aqui e digitar. Vou digitar 60 e dar um Enter. Olha lá, pronto, ó. Eu diminuí a largura entre as colunas, então automaticamente as minhas colunas do gráfico elas ficam mais largas, né? A parte de sobreposição de série é no caso quando a gente trabalha com 2 séries, né? Por exemplo, eu teria a série de vendas e a série de faturamento líquido. Aí eu poderia colocar uma coluna na frente da outra, tudo bem? Que é a sobreposição, que não é o caso aqui, porque a gente tem apenas uma série, então não tem o que sobrepor. Outra coisa que a gente pode mudar aqui no painel é a questão de cor aqui, ó. Lá, o preenchimento aqui, ó. Eu tenho a opção do preenchimento, que aí eu estou com as colunas selecionadas, né, ó, a série de dados. E aí se eu vier no preenchimento, ó, eu posso alterar aqui as cores, ó. Preenchimento sólido para ficar uma cor só, gradiente. No caso do preenchimento gradiente, que é esse que eu estou usando, ó, eu tenho aqui gradiente pré-definido, né, ó, que aí eu posso escolher a posição da sombra, né, ó, se eu quero ele uma cor já pronta, né, ou a minha, né, vou deixar a minha que eu tinha colocado. Direção do preenchimento, ó, né, se a parte mais escura eu quero em cima ou embaixo, aí ele tem essa opção, né, e aí a gente tem aqui também, ó, a possibilidade, ó, de alterar a cor. Por exemplo, essa daqui, ó, eu clico nesse pontinho aqui, dessa setinha, venho aqui na cor e posso colocar, por exemplo, preto, ó. Olha lá, aí ela fica mais escura. Essa de cima aqui, ó, esse outro ponto, eu vou dar um clique e vou escolher, por exemplo, uma cor vermelha, ó. Olha lá, observe que aí ele faz uma espécie de degradê. Esse daqui do meio eu vou colocar um vermelho mais claro, ó. Olha lá. E aí eu consigo ir personalizando, ó. Dá até uma impressão de ter um brilho, né, na coluna, ó. Porque eu fui mudando as cores aqui dos meus pontos, ó. Então dá para vocês experimentarem aí, testar essas possibilidades de cores, né, ó, de preenchimento, ó. Eu posso puxar, ó, se eu quiser, né, ó lá, dar o efeito
de uma maneira diferente, tá? Então aqui você mexe no preenchimento. Aí tem a parte dos efeitos, que é esse daqui, ó, tem esse desenho do pentágono, que aí eu posso pôr uma sombra, né, como a gente já tem uma aqui, ó. Posso mexer na direção da sombra, transparência, cor, tamanho. Por exemplo, o tamanho da sombra, ó. Eu posso, ó lá, ela tá aumentando a sombra lá atrás, tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dessa sombra, né, ó lá. Então, a gente pode estar mexendo aí no tamanho dela. Aqui ela tava em, acho que 100%, né? Se bem que nem tava 100, né? Deixa eu desfazer. Aí, assim tá melhor. Isso. Tá vendo? Então a gente pode mexer. Posso colocar brilho se eu quiser, ó. Tem a opção de brilho. Que aí o brilho, ó, ele joga um brilho em volta das colunas do gráfico, ó lá. Aí ele deixa uma espécie de brilho aqui, ó, em volta. Aí dá pra mexer também no tamanho, na transparência, ó. Aí eu posso deixar o brilho mais forte, mais fraco, né? Então você tem essas possibilidades. Aí possibilidade de borda e tudo mais. As opções de efeito do gráfico, né, da série que a gente mexeu aqui. Então vejam que tudo a gente pode ir personalizando, tá? Basta clicar. Então, por exemplo, aqui os valores, ó, eu posso clicar aqui nos valores, nos rótulos de dados, ó. Ele trouxe aqui, ó, opções do rótulo. Aí nós temos a parte de preenchimento, que seria se eu colocasse uma cor, ó. Só que eu acho que não fica legal por cor. Efeitos, né? Eu poderia pôr efeitos no texto. Opções aqui de propriedades de tamanho, ó, que aí eu posso mexer no tamanho ou no alinhamento, ó, aqui no alinhamento. O alinhamento, ele tem a direção do texto, ó, tá na horizontal. Se eu quiser, eu posso pôr ele girar texto em 270 graus, ó lá. Aí eu giro o meu texto, aí ele fica em 270. Isso vai depender do gráfico que vocês estiverem trabalhando, tá? Ah, ele girou. Mas agora eu acho que não ficou legal assim. Tem como eu pôr esses números dentro do gráfico? Tem. Eu venho aqui, ó, na opção, aqui, ó, opções do rótulo. Tá vendo? Opções do rótulo. Ele tá me dizendo o que eu posso mostrar, ó, de rótulo de dados. Valor, nome da série, ó, nome da categoria, tá vendo? Eu poderia colocar. Vou deixar apenas o valor. E aqui embaixo vocês têm a opção, ó, se vocês querem na extremidade externa, que é como tá, ou na parte interna. Então eu vou pôr aqui, ó, extremidade interna. Como as minhas colunas são grandes, eu consigo colocar na parte interna. Ó lá, extremidade interna. Aí eu posso vir aqui em cima, ó, página inicial e mudar a cor da letra, por exemplo. Ó. Posso pôr uma cor branca com negrito, ó. E aí eu deixo ele dentro da área, ó lá. Então aí fica bem legal, ó, meu gráfico. Vejam que eu posso ir explorando aqui as propriedades, né, fazendo testes para visualizar, tá? Então, ó, vou clicar aqui na área do gráfico, ó. Cliquei na área do gráfico, eu posso mudar essa cor do fundo, tá vendo? Ó, preenchimento com imagem, textura, né, que eu tinha usado, né, ó. Eu escolhi uma textura para o fundo do meu gráfico, né? Então eu tenho aqui essas opções, né, de cor. E aí uma coisa legal que nós temos, ó, é a parte de bordas, ó, que foi essa borda em volta, que eu posso mudar ela aqui também, ó. A largura, a cor da borda eu posso mudar, ó. Posso deixar minha borda vermelha, ó, para combinar, né? Então eu posso ir alterando. E uma coisa legal que tem aqui é essa parte aqui embaixo, ó, no final, ó. Cantos arredondados. Se eu marcar, ó, cliquei. E aí, ó, vou dar um clique fora aqui para vocês verem, ó. Observem que ele arredonda os cantos do gráfico, ó. Ele arredondou aqui, ó, os 4 cantos do meu gráfico. Eu gosto às vezes de usar esse canto arredondado, porque ele dá um designer diferente aí pro gráfico, né, ó. Então ele fica aí diferente, chama mais atenção, né, dá uma suavizada nas opções aí que a gente tem, ok? Então tudo isso aqui dentro da parte das propriedades, desses elementos aqui do nosso gráfico, ok? Então você vê que tudo pode ser, tudo pode ser personalizado, né, tanto pelas ferramentas aqui na parte superior, como pelas propriedades, aqui o painel de propriedades. Lembrando que no painel de propriedades de elementos a gente vai ter várias propriedades que nós não temos lá na parte das ferramentas, lá em cima na guia, né? Então ele vai possibilitar vocês usarem aí vários itens. Lembrando que esse painel do lado direito, de acordo com o elemento que eu clico, ele vai alternando, né? Ele vai modificando, tudo bem? Então, ó, vou fechar aqui o meu painel e aí eu vou deixar agora para vocês praticarem
experimentarem, explorem aquele painel, clica nos elementos, olha, faz testes, vão testando, monta uma tabelinha simples com alguns números e faz um gráfico e vai testando para vocês verem o que faz cada item, o que acontece no gráfico, né? Para vocês poderem ir se acostumando e sabendo o que você tem aquela ferramenta, tem aquele item que na hora que você precisar, você vai poder estar utilizando, ok? E aí, para continuar, nós vamos agora criar um outro gráfico. Eu vou mostrar uma outra maneira de vocês criarem o gráfico aqui dentro do Excel. Então, observem o seguinte. Eu tenho aqui o meu vendedor, o valor da venda. Para criar o gráfico, eu seleciono, né? Ó, vou selecionar aqui, vou lá no inserir e peço para inserir o gráfico que eu quero, que eu preciso. Mas vamos imaginar que eu queira criar agora um gráfico de comissões. Então, eu tenho os vendedores estão aqui na coluna A e as comissões na coluna D. Então eu preciso selecionar. Se eu selecionar desta forma aqui, eu vou incluir no meu gráfico, além da comissão que eu preciso, eu vou acabar incluindo o valor da venda e a diferença. E eu não quero incluir isso no meu gráfico, até mesmo porque o valor da venda eu já tenho aqui. Eu quero incluir o quê? Somente a minha comissão. Eu quero fazer um gráfico de comissões. Então eu vou fazer assim, ó. Dica, eu vou selecionar, então ó, seleciona a primeira coluna a partir do título, selecionei a primeira coluna a partir do título. Aí agora, como eu tenho que selecionar aqui a coluna D, ó, o intervalo da coluna D, como que eu vou fazer isso? Eu vou segurar a tecla Ctrl pressionada, vou clicar e arrastar para os demais, ó. Aí eu selecionei, tudo bem? Vou fazer novamente. Seleciono a coluna do vendedor, aí eu seguro o Ctrl, clico e arrasto. Observem como eu falei, clica e arrasta. Uma coisa muito comum, que muita gente comete esse erro. A pessoa seleciona aqui a primeira coluna, aí vem na segunda coluna. Aí ela segura o Ctrl, clica, soltou, aí clica e puxa. O que o Excel entende nesse caso? Quando você seleciona, se você segurar o clique, clicou, aí clicar e puxar, o Excel entende que você está selecionando duas vezes a mesma área. Então, muito cuidado com isso. Seleciona, segura o Ctrl, clica e já puxa, tá? Não vai ficar clicando e soltando, porque aí dá erro. Se por acaso selecionar errado, desmarca tudo e começa de novo. Seleciona a primeira coluna, segura o Ctrl, seleciona a segunda coluna que você precisa. Quando elas estiverem distantes. Se for na sequência, é só selecionar tudo de uma vez só. Com elas selecionadas, eu vou vir aqui no inserir, aqui na parte de cima, gráfico, e vou escolher o tipo de gráfico. Esse daqui eu vou escolher para fazer um gráfico de pizza, só para vocês verem como que funciona. Então, ó, eu tenho pizza 2D, pizza 3D, tá vendo? Ó, tem aqui rosca, né? Então ele vai ter alguns tipos. Eu vou pedir o pizza 2D aqui. Então, eu vou pegar o gráfico de pizza, cliquei, olha lá, ele criou. Aí eu vou vir aqui na minha área do gráfico e vou puxar para baixo, ó. Vou pôr aqui embaixo desse. Desço a barra de rolagem para poder trabalhar, tá? Então, ó, tô com o meu gráfico de pizza aqui. Ele está plotando exatamente o que eu tenho aqui na minha tabela, tá? Detalhe, se alguma informação aqui da tabela mudar, automaticamente ele muda dentro do meu gráfico. Por exemplo, a Adriana, se eu vier aqui mudar o valor dela, ó, para 50 mil, olha lá, olha que automaticamente mudou aqui a informação no gráfico, e também nesse de baixo de pizza também vai mudar, tá? E aí aqui, ó, o gráfico, ele é um gráfico de pizza. O gráfico de pizza a gente usa quando a gente quer mostrar proporções, né? Quer mostrar em forma, muitas vezes, de percentual, né? Quantos por cento, né? Ou qual é a participação daquele item no todo, né? O gráfico de colunas a gente usa para fazer comparação. Então eu estou comparando uma coluna com a outra. Já o gráfico aqui de pizza a gente usa para ver em questão de proporção, o percentual, né, de cada item dentro do todo, da pizza toda. Esse nosso gráfico aqui de comissão, como os valores dos vendedores são muito próximos, é quase que proporcional, tá vendo? As fatias estão quase todas iguais. Observe que no gráfico de pizza, igual o outro que nós temos, quando eu clico, eu tenho o botão aqui do lado, ó, de elementos, que eu posso colocar ou tirar algum elemento. Então, ó, se eu clicar no rótulo de dados, ó, ele colocou
a opção dos valores. Aí eu posso clicar aqui, ó, no meu rótulo, né? Deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor de visualizar. Ó, eu posso vir aqui no meu rótulo de dados, ó, e eu tenho, por exemplo, a opção de extremidade na setinha. Eu vou pôr na extremidade externa, ó. Ah, mas eu não quero os números, eu quero em percentual. Aí nesse caso, como ele não mostrou em percentual, eu venho aqui, ó, na opção em mais opções. Eu vou clicar em mais opções de rótulo. Opa, aí ó, observe que aí ele abre o painel aqui do lado direito, né? Ó, abriu aqui do lado direito o painel de propriedades que nós tínhamos visto anteriormente. E aí, como eu quero mostrar percentuais, eu venho aqui, ó, em vez dele mostrar valor, eu tiro o valor e coloco porcentagem, ó. Pronto, olha lá, aí ele colocou a porcentagem. Ah, mas a porcentagem ficou dentro, eu queria fora. Então é só vir aqui embaixo, ó, extremidade externa, aqui ó, na parte de baixo. Olha lá, e aí ele foi para fora do meu gráfico, tá? Ah, e aí observe que cada fatia, ele colocou aqui, ele criou uma legenda aqui embaixo para nós, ó. Uma legenda para cada fatia. Ah, mas não tem como eu colocar esses nomes em cima? Tem, eu venho aqui, ó, nome da categoria, ó lá. Aí eu ponho aqui nome da categoria, aí os nomes apareceram aqui em volta, ó. Tá vendo? Então, ele coloca em volta. Aí a legenda, eu posso clicar nela e remover essa legenda, ó. Aí eu deixo só os itens com os nomes em volta, tá? Ah, mas aí ficou todo mundo com 9, 9, 10, 10. Ficou tudo assim parecido. O que dá para fazer? Nesses casos, eu particularmente, quando trabalho com porcentagem, eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 casas decimais, tá? Com uma ou 2 casas. Porque aí esses números aqui que parecem iguais, se você trabalhar com as casas decimais, você tem uma precisão maior. Porque isso aqui pode estar, esses 10%, eles podem estar sendo arredondados. Então às vezes não é 10, às vezes é 9,8, 9,9. Só que aí como está sem casa decimal, ele arredonda. Então você clica aqui, ó, no rótulo. E no painel aqui do lado, ó, no painel eu vou clicar aqui no gráfico, ó, opções do rótulo, aqui no painel, ó, aí opções do rótulo, e, opa, perdão, opções de rótulo não, número aqui, ó, vou mudar o formato do meu número, observe que ele tá como geral aqui, ó, tá como geral, eu vou colocar ele em porcentagem, quando eu colocar o número em porcentagem, ó, ele automaticamente coloca 2 casas decimais. Olha aquele 9% que eu falei que ele estava mostrando 10. Na verdade era 9,83. E aí observe que nesse caso aqui para fazer análise é muito melhor, ó. Porque aí a gente está vendo em forma de percentual, ó. Tá vendo? Então a gente vê em forma de percentual e com 2 casas decimais a gente vê que nem todo mundo tá igual, ó. Não é um percentual igual, né? E cada um tem o seu, né? Então ele acaba ficando melhor aí de visualizar. Aí vamos imaginar que eu tenha fazendo uma reunião e eu preciso destacar algum valor para chamar atenção para alguém, né? Por exemplo, a Adriana foi a que teve um percentual maior, né, no gráfico. Ah, eu quero destacar ela. Então eu posso clicar aqui, ó. Quando eu clico na fatia, observe que ele marcou todas as fatias. Mas aí eu quero a fatia só da Adriana. Então eu vou clicar na fatia dela, ó. Cliquei. Observe que ele põe esses pontinhos indicando que só a fatia da Adriana está selecionada. Aí eu posso ir lá no formatar e se eu quiser eu posso mudar a cor, ó. Eu vou trocar a cor dela, ó. Vou colocar a cor amarela. Vou pôr esse amarelo aqui para chamar a atenção, ó lá. Esse amarelo, tá vendo? E aí uma coisa legal nos gráficos de pizza, tá vendo? Só a fatia dela tá marcada. Se eu puxar, ó, para fora, ó, eu posso destacar aqui a fatia dela. Tá vendo? Então eu posso separar somente essa fatia. Que aí é essa explosão aqui, ó, do lado direito no painel de propriedades, a explosão do ponto. E aí o ângulo, tá vendo? Ó, ângulo da primeira fatia. Eu posso aqui, ó, pegar, ó, e girar também o meu gráfico, ó, se eu quiser, ó. Eu posso rotacionar ele, ó, para colocar de repente essa fatia mais para cá, ó. Então eu puxei. Se eu quiser pôr de volta, aí é só puxar a fatia de volta para dentro do gráfico, ó. Aí ele junta. Cuidado, porque se você clicar dessa forma, ó, com todas as fatias selecionadas e puxar, ó, aí ele explode. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Se você puxar, aí ele vai explodir, ó, todo o gráfico, tá vendo? Ó? Ele explodiu tudo, ó. Então vejam que aí ele faz a explosão
de todas as fatias. Uma só, aí ele explode só aquela que você clicou, tudo bem? Então, ó, se eu clicar aqui na Adriano, ó, cliquei uma vez, ele marca tudo, cliquei mais uma, aí ele pega só a fatia que eu quero. Então, se vocês quiserem mudar a cor individualmente aqui no gráfico de pizza, tem que clicar nas fatias de forma individuais, tá? E aí você faz a alteração. As demais formatações seriam exatamente iguais, né? De você pegar e aplicar o gráfico, e aí ele insere faz a formatação pelo painel de propriedades ou pela faixa de opções na parte superior, ok? Então, temos aí essas opções aí de inserir gráficos, criar, fazer formatação, né? Então, no caso de colunas, de pizza, linha, tudo pode ser formatado e tudo pode ser alterado, tá? E aí só uma última dica para a gente finalizar esse assunto aqui de gráficos, né? E aí eu vou deixar para vocês praticarem, para vocês treinarem, que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha tabela, eu vou selecionar os dados, ó, selecionei aqui os valores que eu queria, e vamos supor que eu precise criar um gráfico. Nós vimos que para criar gráfico você seleciona os valores, vem no inserir, e aí escolhe aqui a opção do gráfico. Mas existe uma tecla de atalho no Excel que serve para a gente criar gráficos, né? Então, por exemplo, eu seleciono aqui os meus valores que eu quero no gráfico e aí eu pressiono a tecla F11 do teclado. Então, eu vou pressionar o F11. Então, ó, quando eu pressiono a tecla F11, o que o Excel faz? Ele cria um gráfico em uma nova planilha, ó. Então, ele colocou o gráfico numa planilha separada e aí eu tenho a minha tabela e aqui eu tenho o meu gráfico em uma planilha separada, ok? Ah, mas eu não quero separado, eu preciso pôr ele, eu quero colocar ele lá junto. Aí lembrem que a gente tem aqui, ó, na guia Designer, aqui na parte superior, né? Ó, com o gráfico selecionado na guia Designer, eu vou ter aqui na guia Designer a opção de mover gráficos, lá no final, ó, mover gráfico. E aí eu coloco ele, objeto em, aqui ó, objeto em planilha 1, por exemplo. Dou um OK, aí ele traz o meu gráfico para cá. E aí eu posiciono ele onde eu quiser, onde eu precisar. Tudo bem? Olha lá, então posicionei ele aqui no canto. Certo? Então a gente tem aí também essa tecla de atalho que a gente pode usar. Só que lembrando que a tecla de atalho, toda vez que usada, ele cria o gráfico numa nova planilha. Aí se você precisar, você tem que mover. Né? Ou vai lá no inserir e pede para inserir gráficos, né? E aí escolhe o tipo do gráfico que você quer, ok? Então fechamos aqui esse assunto de gráficos. Ele é muito amplo, né? Se a gente fosse pegar aqui, dá pra gente fazer um curso inteiro, né? Somente de gráficos, né? Vários tipos, combinando, formatando, porque as possibilidades são muitas. Dentro desse curso básico, né, do Excel, a ideia é vocês criarem esses gráficos, explorarem, né, e ir se aprofundando, né? Depois vocês podem estar estudando, né, buscando aí outras fontes de pesquisa na internet, em livros, né, para vocês trabalharem com esses gráficos, ok? Então, pratiquem, exercitem e aí nós nos vemos na próxima. Até mais!